Olá, meu nome é Alex Miranda, muito boa tarde. Eu estou começando mais uma live para cozinhar e bailar do Salseiro. Hoje eu tendo o prazer de receber mais uma vez aqui na tela do Salseiro, meu amigo, meu grande camarada de caminhada cultural, entre outras coisitas mais, Bruno Leandro do Artêntico, já está aqui dividindo a tela comigo, muito feliz. Inclusive, da última vez que o Bruno esteve aqui, eu falei para ele justamente que quando ele tivesse lá com a sede nova do Artente, que ele iria voltar para cá para falar do que eles estão lá traquinando, né, para esse ano de 2023. Então, um dos motivos do Bruno estar aqui é por causa disso também. O Bruno estaria acompanhado também pela Fabiana, pela Bruna, mas infelizmente não deu para elas estarem aqui, mas estarão aqui uma próxima vez também falando sobre Artente, falando sobre arte, falando sobre cultura. Aquele pedido assim sempre muito especial para você para se inscrever no nosso canal, né? Quanto mais inscrito tiver, o canal vai ganhando força. Outra coisa importante também, para você já ir compartilhando aí nos seus grupos de Zap Zap, jogar no Facebook, faz um story aí, né? Faz um print aí, uma foto, e joga também no story, marca o Artêntico, marca o Salseiro. E muitíssimo ainda especial, ainda mais especial é você curtir esse vídeo, porque curtindo esse vídeo vai dar mais visibilidade nesse bate-papo para que chegue a outras pessoas, né? A gente precisa muito da curtida. A curtida é de graça e é muito importante. Então, por isso que a gente pede e fica insistindo na questão da curtida. Se não for feito agora, faça depois. Falar para vocês que na descrição desse vídeo tem a nossa campanha, o link da nossa campanha de financiamento coletivo, o Clube Salseiro. No site apoie-se, a partir de R$ 5 mensal, você ajuda a dar sustentabilidade ao projeto do Salseiro, a live de domingo, a live de terça-feira. Você também encontra no link as redes sociais do Artêntico, tá? Aqui na descrição embaixo aí você vai encontrar esse link para ficar super informado com tudo que o Artêntico está fazendo e também da campanha de financiamento coletivo do Artêntico também, que está no Vaquinha, e o Bruno vai estar falando sobre isso aqui, explicando um pouco mais durante a live de hoje. Hoje não terá a discotecagem pós-live e dizer para vocês que essa live foi gravada durante a semana. Então, assim, o que vocês comentarem aí não vai dar para jogar na tela. Se fizer pergunta, pode fazer, o Bruno vai estar assistindo no dia, eu estarei assistindo no dia e a gente vai respondendo vocês. Mas é muito importante, participe aí no chat, diz o que você está gostando, se está gostando, se não está gostando. Faça as perguntas também. Essa interação de vocês é muito importante. Bruno, muito obrigado por mais uma vez atender ao nosso convite, estar aqui na tela do Salseiro. Muito feliz de estar batendo esse papo com você, meu irmão. Pô, eu que agradeço, né, de novo, de poder estar aqui e da gente também estar fortalecendo, né, os laços das atividades culturais do município, né? A TV Salseiro já se tornou, assim, um instrumento cultural poderosíssimo, né, com as entrevistas que tem aqui, as conversas, os bate-papos, as trocas, né? Então, é sempre muito potente quando organizações culturais se encontram, né, para unir forças, para trocar, para se apoiar. Então, eu agradeço muito ao Salseiro e que a gente também, do Artêntico, possa continuar contribuindo sempre também com a TV Salseiro. Então, gratidão por estar aqui, tá? Só estar aqui já é uma grande contribuição para a gente, Bruno. Bem, Bruno, o Artêntico, né, é a arte de transformar as pessoas. E eu queria que você contasse, é importante só abrir um parênteses, o Bruno já esteve aqui, já contou um bocado da sua história cultural, de como a cultura, né, chegou para ele, mas é para quem não assistiu ainda, para quem não sabe dessa história, e aí pegando essa arte de transformar as pessoas, eu queria saber como é que a arte transformou você. Nossa, como que a arte me transformou, né? Na verdade, a arte me transformou, eu só me dei conta depois. Eu comecei a fazer teatro, né, quando eu morava no Rio ainda. Eu morei no Rio até os 13 anos de idade, nasci lá, né, e vivi em Piedade, no subúrbio do Rio. Morava no pé do Morro da Caixa d'Água, na Vila dos Mineiros. Então, eu sou um homem preto, vindo de família pobre, morando na comunidade. E eu comecei a fazer teatro lá na antiga Funabem, que virou um centro de educação integral, SEI, né? E lá também tinha escola técnica, assim, era um lugar gigante. Imagina uma escola do tamanho do Campo do Prado, do bairro Campo do Prado, aqui em Cachoeira do Macacu. Era um negócio desse tamanho, assim, gigantesco, né?
Então tinha só um centro de artes marciais e tinha lá a parte que era de teatro. Tinha um teatro dentro da escola, enorme, maior que o nosso centro cultural aqui. E ali eu me inscrevi para fazer judô lá e tal, eu decidi experimentar o tal do teatro, né? E foi uma experiência curta, mas assim, foi muito tocante, porque lá eu comecei a ter contato com danças populares, né? Aquilo ali já começou a me marcar. Aí um tempo depois eu vim para Cachoeira de Macacu e comecei a praticar o teatro na escola, né? E aí a primeira prática na escola, não, perdão, no Rio eu pratiquei também na escola com 8 anos de idade. Eu fiz, meu primeiro personagem foi um cigarro, né? Interpretei um cigarro, foi muito engraçado. E aí eu fui percebendo que, por alguma razão, eu gostava muito de fazer aquilo me tocava e começava a fluir alguma coisa dentro de mim. Bom, e aí, mais ou menos aos 11, 12, 13 anos por aí, é que eu comecei a estar no SEI. Depois vim para Cachoeira de Macacu com 13 anos. Aí na escola eu estudava no Alberto, o professor Jairo, inclusive importante professor para muitas pessoas. Nas aulas de educação física, ele estimulava a gente a trabalhar o corpo de muitas outras formas, e uma delas era o teatro. E ali também eu tive alguns contatos, algumas práticas. Depois foi o Zumira, aí o Zumira aflorou isso dentro de mim de uma forma muito grande. E aí eu comecei a participar ali, o Luciano era animador cultural, né? E comecei a participar daquelas atividades. Depois, a Secretaria de Cultura abriu oficinas de teatro, fui fazer teatro, comecei a fazer teatro com o Pablito. E ali a gente começou a ter um olhar mais técnico, né, do teatro. E aí, só que eu só fui me dando conta da transformação depois, quando eu estava querendo escolher que profissão eu seguiria para minha vida. Eu queria muito ajudar as pessoas, mas eu não queria ajudar de forma superficial, eu queria ajudar na alma das pessoas, né? Então eu pensei, vou ser psicólogo. Mas eu pensei, mas como psicólogo eu vou ajudar algumas pessoas, eu quero ajudar mais pessoas. Aí eu pensei, vou ser professor de psicologia, então. Eu pensei, mas professor de psicologia eu vou ajudar menos pessoas ainda. Quer dizer, eu posso ajudar um pouco mais, mas ainda é um campo muito restrito. E aí eu já fazia teatro, até que eu me dei conta que o teatro, eu comecei a ver o quanto o teatro tinha transformado os meus amigos, quanto o teatro tinha me transformado, e eu comecei a ver o quanto a arte transformava as pessoas, e quanto ela também tinha me transformado. E aí eu falei, caramba, a arte é uma ajuda não declarada, porque às vezes a ajuda não declarada, ela chega com mais receptividade por parte das pessoas também, né? E aí eu comecei a enveredar por isso, comecei a pesquisar e fazer mais cursos, mergulhar mais profundamente no teatro, ir nos festivais estaduais, e já fui como delegado de grupo, né, junto na época com Látex, participei do Arte Vidicô, Látex, depois, né, participando das equipes de iluminação, né, indo para os festivais, ficava lá 10 dias a cada ida, né, fazendo, e muitas oficinas, muitas experiências. 17 anos, primeiras oficinas, substituindo o professor, na época, o Pablito, né, em algumas situações que ele... E dali não aula, nem de dirigir. Em 2013 eu comecei a faculdade de teatro, em 2011 autêntico, 2012 autêntico, mas a autêntico começa a surgir mesmo em 2011, 2013 começa a faculdade, acaba em 2015 a faculdade de teatro, e aí uma sucessão de transformações que foram acontecendo na minha vida, e fui estudando mais coisas que ajudavam a me transformar e transformar as pessoas. Então a minha vida é um processo de transformações que não somente teatro, mas muitas outras coisas, onde, por exemplo, eu tinha tique nervoso, eu não me comunicava com tanta clareza como consigo me comunicar hoje. Algumas pessoas falam assim, nossa, você se comunica muito bem, parece que foi dado, parece que eu nasci assim, né? Nada, isso foi lapidado, foi desenvolvido. Hoje, né, que parece que o teatro ele vai acabar com a sua timidez, não necessariamente, ele vai ajudar você a se relacionar de uma forma mais lúcida e consciente com ela, do que deixar ela controlar a sua vida. E você escolhe os momentos que você quer que ela tenha mais espaço ou menos espaço. E é isso, então, eu procuro... o teatro me transformou, e as transformações, e continuo sendo transformado por ele, e também, hoje eu contribuo, continuei estudando biologia, parei, mas aprendi várias coisas ali interessantes, aí depois a programação neurolinguística para ajudar também na transformação das pessoas,
Hoje eu estou fazendo a pós em História e Cultura Afro-Brasileira, trabalhei na gestão pública de cultura, em 3 gestões. Nossa, dei muita aula, assim. Depois também comecei a trabalhar como arte educador a partir de 2014, né, em escolas também. E isso também foi me transformando, né? Então é isso. Então, o Artêntica é um lugar... Quer dizer, a minha vida foi uma experiência de transformação pela arte. O Artêntica é um espaço de transformação pela arte, onde a gente ensina arte, sim, mas a gente tem sempre o intuito de melhorar 1% que seja aquela pessoa para ela mesma, para a vida dela. Se a gente não conseguir melhorar pelo menos 1%, a gente fica com a sensação de que o nosso trabalho não foi feito. Você aprendeu técnica artística, mas não melhorou 1% enquanto pessoa, a gente falhou no nosso trabalho, né? Então, isso que é o Artêntico, é uma busca de uma arte autêntica, de que existe em você, mas para você acessar ela, você vai ter que mergulhar em você, para você achar esse lugar autêntico. E o lugar autêntico não é cópia de nada, não é xerox de nada, não é parecido com ninguém, é próprio, é teu, mas não dá para achar esse lugar sem um mergulho em si mesmo, né? E a gente procura criar maneiras diferentes de proporcionar esse mergulho através das artes e do desenvolvimento pessoal, que é o que o Artêntico faz, né? Bacana, meu amigo. Ainda pegando esse gancho, antes de a gente entrar dessa nova fase do artístico, né, que é importantíssimo estar falando, mas pegando esse poder transformador da arte, né, essa semana a gente teve 2 acontecimentos terríveis, né, um que cada vez mais é mais recente, porém vem se normatizando, que são esses ataques às escolas, né, dessa vez tendo como vítimas crianças, né, com ataque de machadinho. Tivemos também uma ocupação da polícia dentro de um CIEP, no Complexo da Maré. As crianças estavam ali no momento de festa, daqui a pouco chega lá a polícia. Enfim, é, são 2 momentos terríveis, né? E esse da maré são coisas que já acontecem há muito tempo, né? Nas favelas, nas periferias do Rio de Janeiro. E claro que também no Brasil isso acontece, porque o Rio de Janeiro tem essa coisa do destaque, né? Mas outros lugares do Brasil, esse tipo de coisa também acontece. E nós tivemos uma fala, um discurso muito importante e forte do nosso ministro do Direitos Humanos, Silvio Almeida, e que bom que nós temos o Silvio Almeida, né? Que bom de um país que tem um Silvio Almeida como ministro, né? Ainda mais de uma pasta tão importante que é os direitos humanos, num país tão perverso como é o Brasil. E nessa fala, ele disse, né, que nós estamos falhando miseravelmente, né, como ser humano, mas sobretudo com as crianças e adolescentes, porque assim, não tem como a gente achar normal ter crianças sendo mortas por machadinho. Não tem como a gente achar normal ter crianças nesse momento passando fome no Brasil. Não tem como a gente achar normal ter crianças tendo como moradia, que nem podemos chamar como moradia, inclusive você destaca isso, estar na rua, né? Vivendo na rua. E aí, Bruno, eu queria que você enfim, com sua vivência, que não é só de Cachoeiras, é do Rio de Janeiro também, com os seus estudos também, que você se aprofunda muito nessas questões, que você fizesse uma reflexão para a gente em relação, claro, à transformação da cultura, né, de que maneira a cultura pode ajudar, e você já falou um pouco disso, mas trazendo essa lupa para o nosso território, para Cachoeiras de Macacu. A gente também está falhando miseravelmente com essas crianças e Beleza, Érico. adolescentes. E aí, Bruno, só queria que você falasse um pouco assim, claro, sobre a ótica da cultura, de que maneira a cultura pode, ainda mais, além do que você já falou, né, reverter esse quadro, e também quais são os outros setores da sociedade que podem ajudar e de que forma você acha que pode ajudar. Beleza, temos muitas questões dentro dessa mesma questão, né? Uma coisa importante que eu não falei os lugares que eu morei em Cachoeiras de Macacu, né? Mas quando eu vim para Cachoeiras de Macacu também, eu também morei em bairro pobre aqui, né? Então eu morei por muitos anos no Boqueirão, que é o bairro da felicidade, ou muita gente chama de forma meio perversa a favela da Manteiga, né? E eu morei lá por muitos anos, passei minha adolescência lá. Meu filho, né, faz guarda compartilhada, né? Metade da semana está comigo, metade da semana está com a mãe, e a metade da semana ele também mora lá.
A minha mãe e as minhas irmãs, uma das minhas irmãs mora lá, meus sobrinhos moram lá. Então, eu também conheço uma outra área periférica de Cachoeiro de Macacu e também fui criado lá, que é o Boqueirão. E passa prefeitura, passa governo e volta governo, normalmente as áreas periféricas, elas continuam largadas. Às vezes elas têm alguma atuação ali momentânea, então, assim, um calçamento, né, a preparação da rua e tudo mais, mas, de maneira geral, quando a gente observa certos bairros em Cachoeiras, parece que a gente tem prefeituras diferentes, né? Então, o abandono das crianças, do adolescente, até mesmo dos idosos, ele tem muito a ver com qual é a faixa econômica do bairro, né? Porque quando você fala de um bairro mais classe média, os serviços públicos, eles tendem a ser maiores, a oferta de segurança tende a ser maior. E também, às vezes, quando algumas instâncias do poder público estadual, às vezes a polícia, às vezes alguns outros serviços, quando entram nas áreas pobres, eles não entram com o procedimento nem sempre é igual, né, para prestar o mesmo serviço, né, às vezes parece que está fazendo um favor para nós, né. Então, Erickson, o abandono, e olha que assim, eu fui morar no Boqueirão, eu devia ter uns 15 anos por aí, né, eu morei os 2 anos no Campo do Prado, temporariamente na casa do meu avô, até a gente conseguir comprar um terreno. Como pobres, o terreno que a gente conseguiu comprar foi no Boqueirão, e lá que nós vivemos, eu vivi lá por vários anos, né. Então, assim, até hoje, eu estou com 38 anos hoje, né, vou fazer 39 esse ano, eu vejo Boqueirão com algumas pequenas melhorias, mas eu vejo que a população sofre basicamente dos mesmos problemas. Então, sim, as crianças ficam bastante desassistidas, sim, os adolescentes ficam bastante desassistidos no território pobre, no terreno. Sim, a segurança pública é infinitamente menor nesses espaços. Então, existe o problema, né, do acesso a alguns serviços sociais básicos. Assim, é até difícil, porque assim, são tantas faltas, e às vezes acaba que os espaços religiosos acabam sendo um amparo que às vezes o serviço público não leva, né? Então as igrejas acabam cumprindo esse papel, levando ali, às vezes alimento, às vezes ajudando, porque assim, as pessoas também não dimensionam o número de problemas psicológicos que uma pessoa que mora na periferia tem. Por exemplo, é muito duro você todo dia acordar, sei lá, 5 da manhã, para poder preparar comida para o teu filho, porque você não tem como pagar babá, né, fazer tudo, você tem que fazer comida, limpar a casa, para pegar transporte, para ir para o local para trabalhar, para pegar uma jornada de trabalho de 8, 10 horas, 11 horas às vezes, para poder ganhar, sei lá, um salário mínimo ou menos, porque empregabilidade de Cachoeiras é pequena, e de remuneração baixa, para voltar para casa tarde da noite exausto, exaurido, cansado, né? Você ainda tem que pegar seu filho, sua filha, às vezes pedir para um vizinho, vizinha, e aí também você ficar preocupado, porque existem algumas cobranças do Conselho Tutelar, do Direito da Criança e do Adolescente, e que às vezes esses pais, não é que eles estão largando seus filhos, mas assim, como que se dá conta de cuidar de uma família inteira quando você tem que trabalhar tanto e você não consegue estar em casa? Se você estiver em casa, você não come, você não dá comida para os filhos. Então, como que concilia isso? Agora, imagina a situação psíquica que uma mãe, e que isso é normal lá, é normal entre nós. E aí você tem que pedir o vizinho para ficar de olho no filho, que tem que ficar em casa sozinho, às vezes. Porque não tem como pagar. Agora tem as escolas integrais que estão aumentando um pouco, isso acaba sendo uma ajuda para os pais, né, para muitos pais. E aí, ao mesmo tempo, sem auxílio de serviços de saúde, né? Então você tem o SUS, mas, por exemplo, para você marcar um exame, tem exame que você vai levar 6 meses, 1 ano para você conseguir ser atendido. Enquanto isso, como fica a cabeça de uma família sabendo que um filho, ou seu pai, sua mãe, sofre de uma doença, e ela só tem como ser examinado daqui a, sei lá, 6 meses? Como que uma doença espera 6 meses? Como que só depois desses 6 meses do exame que você vai fazer o atendimento? Isso é normal. Ou se eu quero ser atendido, eu vou ter que acordar às 5 da manhã para ir para da batalha, pegar número. Mas agora, imagina, a pessoa que está cansada do trabalho, que cuida da casa, cuida do filho, é uma casa que não tem muitos recursos, né, você não tem muita estrutura, aí você tem que sair para poder usar o serviço público de saúde,
onde você às vezes fica com medo da polícia, porque agressão, morte, tal, no bairro pobre não dá muita mídia. Hoje, isso está aumentando mais, né? Aparece um pouco mais quando acontece algum tipo de agressão ou violência, assim. Mas, de maneira geral, a maioria dos bairros pobres ainda, se alguém tomar uma pancada, um soco, um chute, fica por isso mesmo. Então, assim, os problemas psicológicos que a população, de maneira geral, passa ainda são muito grandes. As coisas estão melhorando em alguns aspectos, sim, mas a complexidade dos tipos de agressões e violências físicas e não físicas que acontecem na periferia, nos bairros periféricos, ainda é muito grande. Ainda é muito grande. A rejeição social também. Por exemplo, tem muita gente lá no Boqueirão que fala assim, onde você mora? A pessoa fala assim, na Boa Vista. Não diz que mora no Boqueirão. Sim. Porque a gente sabe a rejeição imediata que surge quando você diz que mora no Boqueirão. Entendeu? Então, assim, é uma prática muito comum. Dando outro exemplo, né? Convivendo com algumas outras pessoas lá no Autêntico também, algumas pessoas falam assim, você vai no Boqueirão? E aí o pessoal não fica lá de metralhadora, lá na entrada, e fala assim, não, gente, não é nada assim, não. Não, mas aí tem uma violência, os bandidos e que não sei o quê. E só que isso é desde a época que o Boqueirão surgiu. Claro que agora existe tráfico organizado lá dentro, existe, mas existe muito mais fantasia das pessoas a respeito do que de verdade acontece lá do que realmente é assim, né? Então, a gente se sente também marginalizado, né? Por muitas razões. Então, a pessoa fala, você vai lá pegar seu filho essa hora da noite? Vou. Ué, mas aí como é que você entra? Entrando, eu entro de carro, subo, pego meu filho e volto, né? Circulo quando tem que ir lá de madrugada, quando eu fazia teatro também, né? E nunca tive problema nenhum. É claro, a violência aumentou, sim, mas não é nem metade do que a fantasia que existe em determinados segmentos sociais aqui de Cachoeiro de Macacu, não é nem metade do que as pessoas fantasiam, né? Porque e aí isso cria de novo um outro afastamento desse grupo social, né? Então, Erickson, existe a violência física, mas tem tantas outras violências, tanta supressão de direitos, que assim é difícil dizer qual o problema exato. A cultura, a arte tem um papel que pode ser muito potente para isso? Tem. Por isso que lá na frente a gente sempre trabalha com a política de bolsa, a gente dá bolsa para caraca, bolsa de 100%, a gente procura dar espaço para estágio, um monte de coisa para garantir que pessoas que não possam pagar estejam lá fazendo aula. E sabe qual é o mais interessante, Erickson? Que a maioria das pessoas que não podem pagar, que vão lá para o Autêntico, são pretas. A gente está há 11 anos na cidade e esse quadro é recorrente. É gente preta. A maioria dos alunos, não posso pagar, é preto. Ou chamados pretos e pardos, né, que é os vários tons de preto. Infelizmente, né, e são pessoas mais ou menos com o mesmo histórico muito parecido. Se você for olhar elas territorialmente, elas vêm de lugares parecidos, né? Então a gente tem esses dramas que se repetem, passam décadas e se repetem, né? Então, com certeza, a arte é um instrumento poderosíssimo, é um instrumento, a cultura, que cultura não é arte, tá, gente? A arte é um pedacinho da cultura, a cultura é um negócio muito gigante. A cultura é muito poderosa? Mas a maioria das pessoas não tem a coragem de subir o morro do Grucom para poder fazer atividade cultural. A maioria dos artistas, dos grupos culturais, não tem a coragem de estar lá no Boqueirão, porque acha que vai levar uma bala no meio da cabeça e não é bem assim. Né? E aí acaba que as práticas culturais, as atividades culturais se restringem a certos espaços e esses espaços acabam tendo um perfil mais classe média e onde também a população do Boqueirão, quando entra nesses lugares, não se reconhece. Né? Se a galera, por exemplo, eu conheço muita gente lá no Boqueirão, então muita gente não se reconhece no centro cultural, entra naquele espaço e fala assim, cara, eu não me vejo nesse lugar. Assim, a aparência não me parece nada com o lugar que eu vivo. O jeito de falar não se parece nada com o jeito que eu falo no meu bairro. O jeito de se vestir mostra que isso não parece comigo, né? Então, às vezes, também tem esse erro da prática cultural, né? Que às vezes parece que o espaço cultural é um lugar da erudição, um lugar da sofisticação, e que é um erro também, que é muita reprodução de comportamento ideal eurocentrado, de onde habita a cultura
como devemos parecer quando somos pessoas da cultura, e o como isso também afasta quem está na periferia, né? E aí a gente volta para o lugar que a gente se reconhece. E que bom que tem funk, que bom que tem hip hop, que penetra muito mais, que bom que a gente tem, sabe, o rap, que é uma das coisas da cultura hip hop, que bom que a gente tem o samba que está nesses espaços, que bom que a gente tem as danças, né, inúmeras danças que estão nesses espaços, né, que aí são mecanismos culturais que têm uma maior penetrabilidade e que fazem, e que se comunicam muito melhor, o jongo que se comunica muito melhor com a periferia, né. Então, acho que eu, assim, tentei dar alguns ângulos, né, dessas questões, mas ela é muito gigante, né, muito gigante, mas tentando falar do nosso território aqui. Não, foi muito, e é muito importante você trazer, porque você tem essa vivência, né? Então, você trazer essa ótica do local e tudo que você passou é muito importante, né? Você traz para a gente, dentro dessa sua lupa, o problema da falta de segurança, o problema da saúde, né? O problema que os próprios artistas têm com esses locais também. Isso é importante trazer, né? O artista precisa pisar nesses territórios, precisa estar ali, precisa estar levando a sua. E mais do que levando a sua arte, aprender com aquelas pessoas ali, saber o que elas querem de verdade, né? Em relação a. Não é só pegar o enlatado e jogar a garganta abaixo, é entender o que eles querem mesmo. E a gente pode jogar isso para a nossa zona rural também, né, Bruno? Que é uma extensão enorme e que vive um distanciamento muito grande com o nosso centro. A gente tem que sempre naquela luta de democratizar cada vez mais a cultura, de centralizar. Mas uma coisa que você falando, né, recentemente eu perdi o sono, estava dormi, acordei, pô, você vira para lá, vira para cá, não consegue dormir. Aí me deu vontade, embora não seja o filme mais apropriado, não recomendo para as pessoas assistirem de madrugada, mas eu reassisti, né, pela 10ª vez Cidade de Deus. E, cara, para mim, Cidade de Deus, assim, dentro dos filmes nacionais, que são tem tantos maravilhosos, tantos diretores que eu amo, tantos artistas que já participaram, atores e atrizes de filmes, mas para mim é o filme mais importante de todos os tempos no Brasil, e você pega, né, desde a direção aos atores, né, é uma revolução que Cidade de Deus provocou ali. E aí o que é mais importante, né, é uma revolução provocada com atores que vieram legitimamente, diretamente da periferia, né, o que demonstra essa potência. O Leandro Firmino, que eu tive o prazer de conhecer, né, a gente tem, já troquei, já teve aqui em casa, por exemplo, mas o Leandro Firmino, cara, ele fez um dos papéis mais importantes. Isso foi até colocado internacionalmente. O cinema internacional, né, com o Zé Pequeno. Então, assim, você vê essa potência que existe, né? E uma revolução que também você teve essa vivência nesse período do Nós no Morro, né? Que é isso, né? Não é só atores e atrizes que saem nada contra, mas das escolas lá da Zona Sul do Rio, né? Que está vindo diretamente do morro. Então, assim, mas eu recomendo para quem já assistiu, e quem não assistiu, por favor, assista a Cidade de Deus, que esse filme é extraordinário. Bruno, agora vamos falar um pouquinho dessa nova fase do Artêntico, fase importante, como eu disse aqui no início, você, da última vez que esteve aqui, estava até pedindo para as pessoas ajudarem a encontrar um espaço para vocês alugarem e tudo mais, e agora esse espaço existe, esse espaço já está funcionando, e aí eu queria que agora você contasse tudo, onde que é esse espaço, o horário de funcionamento, quais são as aulas, né, que hoje já tem lá dentro do Artêntico, as atividades que já aconteceram, as atividades que estarão para acontecer. Meu irmão, pode ficar à vontade aí, falar tudo, sem deixar nada para trás. Então, acho que a gente tem uma questão crônica no Artente, que é que quando a gente funciona, a gente faz tanta coisa. A gente está 2 meses funcionando só, mas a gente já fez tanta coisa. Mas vamos Pois lá. tem acompanhado. Vamos lá. Atualmente, a gente está com os cursos regulares no Artêntico, por enquanto, tá? A gente está com os cursos de teatro, que aí sou eu que dou as aulas de teatro. A gente está com as aulas de canto, com o professor Ellison, canto,
teclado e percussão, que pode ser em turma ou pode ser individual. O professor Ellison dá aula dessas 3 coisas. O teatro, eu dou aula de curso de iniciação teatral, aprofundamento em interpretação, teatro de rua, improviso 1, que é a iniciação ao teatro-esporte, né? O improviso 2, que é a metodologia do artêntico de improvisação. A gente tem iniciação à direção teatral e... deixa eu ver se faltou algum, acho que são esses de teatro, né? E são cursos, assim, 11 meses de duração, né? Então, é um curso mesmo para você ter ali uma formação certificada, com CNPJ de uma instituição de ensino de artes cênicas, assinatura de um professor licenciado em teatro, então ele tem validade em qualquer lugar do Brasil. Tem a aula de dança contemporânea com a professora Michele, formada pela Universidade UFRJ, né? O Ellison é formado pela Escola de Música Vila Lobos, né? Tem o professor Mar Almeida, que dá aula de chair dance sensorial, e dá aula também de dança afro, tá? Temos o professor Giovanni Marques, que é uma excelente pessoa, excelente profissional também, que dá aula de desenho. Esses são os cursos regulares do Artêntico, né? Ou seja, que tem toda semana e tudo mais. Tem cursos que já começaram e tem cursos que está ali a lista de interessados. Você se inscreve na lista de interessados, de seu contato, sua disponibilidade. Aí, quando chega o número mínimo de alunos, a gente começa uma turma. Perdão, eu estou dando aula também de capoeira, né? Então, eu dou aula de capoeira, que eu também sou capoeirista já, acho que 15 anos, por aí, ou mais. E coordenado pelo mestre Bicudo, que é meu mestre, né, do grupo Navegando pela Arte. Então, sou coordenado por ele, que é um mestre muito respeitado, os mestres mais antigos aqui de Cachoeiras, né, conhecido no estado do Rio de Janeiro inteiro e também sendo conhecido pelo Brasil. Então, ele coordena o meu trabalho enquanto capoeirista, enquanto a pessoa que está ensinando capoeira. Então, esses são só os cursos regulares, tá bom? O horário de atendimento ao público do Artêntico, né, para atender o público, fazer inscrição, dar informação e tal, nós atendemos de segunda a sexta, de 4 da tarde às 8 da noite, tanto pelo WhatsApp, né, do Artêntico, quanto também presencialmente lá no nosso espaço. E no sábado, de 8 da manhã às 1 da tarde. Onde fica o espaço físico do Artêntico? O Artêntico está no Taborda, tá? Lá naquela rua do Leandro do Gás, ou do Depósito do Gás, né? Como quem está indo para o GP, quando está quase chegando lá no GP, vira à direita, antes de virar à esquerda para o GP, vira à direita. Ou, sendo mais específico, Rua Heráclito Busquet, número 38, Casa 1, Taborda, ou São Francisco de Assis, né? Aqui em Cachoeiras os bairros têm nome e apelido, né? E caso você tenha dúvida, você pode pesquisar no WhatsApp, você acha lá o nosso endereço, a gente está marcado no WhatsApp. Você entra no Google Maps também, a gente está lá no Google Maps, então você acha o nosso endereço. Você acha o nosso endereço no Instagram, no Facebook, você acha em qualquer lugar. É bem fácil de achar, tá? Então, esses são nossos horários de atendimento e esses são os cursos regulares. Mas a gente tem as atividades que a gente faz, né, todo mês, que estão além das atividades regulares, tá? Então, por exemplo, agora no mês de abril, a gente fez a agenda, né, a agenda cultural, a nossa agenda de abril. Então, em abril, eu estou com a minha colinha aqui para ter certeza que eu não esqueci nada. Em abril, dia 1º de abril, teve uma apresentação de improviso, que foi do curso de improviso que a gente fez agora, e o curso encerrou, e ele encerrou com uma apresentação. Então, a gente tem um espaço lá em cima, né, no terraço, que a gente chama de arte na laje. É isso mesmo, arte na laje, é assumir essa postura periférica, essa postura de vamos fazer arte na laje, até porque essa ideia de que a arte se faz, o teatro só faz no edifício teatral, é uma grande mentira. O edifício teatral é um dos aparatos que a gente tem, que é muito bom, mas o teatro pode ser feito na rua, pode ser feito no corredor, pode ser feito no quintal. Inclusive, muitos grandes grupos do Brasil de teatro faziam espetáculos no quintal, faziam espetáculos na rua. Isso não é menor ou maior, é diferente, são só propostas diferentes. Então, a gente tem esse terraço e a gente chama ele de Arte na Laje, é o espaço Arte na Laje, onde a gente vai fazer shows musicais. A gente já fez 2 espetáculos teatrais lá. Um deles foi o Nossas Raízes. Então, um dos lugares da estreia do Nossas Raízes, que é um espetáculo de cultura negra, que foram aí 10 anos de pesquisa, aconteceu no Artêntico e aconteceu no Brucon. Nós subimos o morro,
para fazer um espetáculo de cultura negra no território negro. Né, e também fizemos lá no Artente, que o Artente também é um dos espaços, é um dos grupos culturais da cidade que atua também em questões ligadas às temáticas afro-brasileiras, né. Bom, então foi esse espetáculo Improviso, que a gente teve lá no dia 1º, com a turma de improviso, vários novos improvisadores agora, né, aí no município, e a gente vai começar o curso de Improviso 2 em maio. Bom, no dia 8, que é amanhã, vai ter um aulão de capoeira gratuito. As atividades todas de abril agora são gratuitas, com exceção de uma. Agora, todas as outras são gratuitas. Então, você está interessado em conhecer o espaço do Artêntico, quer fazer alguma aula, esse mês é um mês, assim, que é maravilhoso para você poder ter essa possibilidade. Então, vai ter aulão de capoeira comigo, o mestre Bicudo também vai estar lá, dando esse apoio, dando essa moral. Então, vai ser às 6 horas lá no Artêntico, de graça, tá? Ah, perdão, uma coisa importante para falar do espetáculo de improviso que teve, é que no dia 1º de abril também estava sendo comemorado o Dia da Lira, que foi da morte do nosso irmão Wellington Lira. Para muitos, o Wellington é um herói. Para mim, o Wellington é um irmão. Então, eu conheço o Wellington, amigo, eu conheço o Wellington, que a gente cresceu, passou nossa adolescência toda juntos, né, dos 13 anos de idade até a gente ficar mais velho, né. Então, assim, eu conheço o Wellington que briga, eu conheço o Wellington que faz birra, eu conheço o Wellington vaidoso, eu conheço o humano Wellington, né? E esse humano Wellington, quando, nesse momento da morte dele, eu tenho certeza, assim, pelas coisas que a gente já conversava, que no momento da morte dele, uma coisa que ele ia adorar era música, é teatro, é festa, é brincar, é rir. Tanto é que no velório dele, ficamos um grupo de amigos, que eram amigos que crescemos juntos, né, todos nós juntos, e a gente fez uma coisa que a gente sabe que faria sentido para ele. A gente ficou rindo e contando coisas engraçadas sobre ele no dia do velório, lá no Cauel, porque a gente sabia que isso fazia muito sentido para ele. Então, nesse dia do espetáculo de improviso, nós, em vez de fazer 1 minuto de silêncio, nós fizemos 1 minuto de terapia do riso, onde a gente começa a rir inicialmente forçado, e depois o riso começa a vir naturalmente. E a gente fez isso em homenagem ao Wellington Lira, fizemos isso em homenagem a Rodrigo Schwenk, que também era uma pessoa do teatro, um cara muito importante aqui na cultura municipal, no teatro, em Cachoeira de Macacu, e que o aniversário dele era no dia 1º de abril, e que era uma figura também, bobo toda a vida, e ao Keith Johnston, que é o criador do Teatro Esporte. Então, a gente estava fazendo um espetáculo de improviso no dia que Keith Johnston tinha morrido há 2 semanas atrás. Então, fizemos essa homenagem de 1 minuto de risos e gargalhadas para Wellington Lira, Rodrigo Schwenk e Keith Johnston, né? E que a gente tenha muitos momentos, assim, de a gente possa rir muito, cantar muito, dançar muito, né? Para homenagear esses irmãos muito importantes do teatro, né? Voltando aqui, né? Dia 15 de abril vai ter um workshop, um aulão, outro aulão gratuito, vai ser o aulão de desenho, às 10 horas da manhã, também no sábado, tá? Com o professor Giovanni. Então, a galera que quer conhecer, como, né, quer dar uma experimentada, ver se gosta de desenho ou não, ver se gosta da metodologia do professor, ver se gosta do professor. Difícil não gostar do Giovanni, né? Aquele homem charmoso, bonito, pois é. Gentil pra caramba, né? Inteligente, mó criativo, com autoestima lá em cima, né? Giovanni é maravilhoso, né? Então, vai ser dia 15, às 10 horas da manhã, lá no Artêntico. É para todas as idades, tá, gente? Não tem restrição de idade, a capoeira também não. E também no dia 15 começa a gente vai voltar com um projeto chamado Sementes Baobá. O que é esse projeto? A gente começou ele em 2020, e aí a gente começou o projeto, entrou pandemia, a gente teve que parar. O baobá é uma das maiores árvores que tem no mundo, né? Ela tem uma semente assim, ela vira uma árvore larga, e ela é típica do território do continente africano. Então, a gente deu esse nome pro projeto porque a gente está entendendo que a gente está plantando uma semente que daqui a pouco vai fazer brotar dentro das pessoas que estiverem participando das ações desse projeto, uma grande árvore negra, porque nós somos brasileiros e brasileiras, mas nós não entendemos as nossas raízes afro e indígenas, são as 2 grandes raízes que a gente menos compreende. Então, é como se a gente fosse 1/3 brasileiro. Né? Temos as 3 grandes referências de 3 grandes grupos, né, que não é um grupo, né?
são muitas nações, né, nações africanas, nações indígenas, nações europeias, mas a gente é um brasileiro, assim, meio capenga, né, meio desapoiado. Então, a gente está fazendo esse papel com o Projeto Semente Baobá, todo mês a gente tem alguma ação para ajudar as pessoas a se conectarem com alguma questão afro-brasileira, a história, a cultura afro-brasileira, com alguma oficina, encontro, bate-papo, palestra, vivência, então, todo mês. Então, essa coisa de pensar na cultura afro, dia 20 de novembro, é muito ruim. O Brasil é um Brasil preto todo dia, né? Nós somos, uma das nossas raízes brasileiras está dentro de nós todo dia. Então, a gente vai fazer isso o ano todo, tá? E todas as ações do Semente Baobá são gratuitas. Então, no dia 15 de abril, vai começar uma oficina que a gente começou lá em 2019 e parou ela no meio, que é a oficina de jongo. Serão 5 aulas gratuitas, né? Tudo gratuito, você vai aprender a cantar os pontos de jongo, dançar o jongo da serrinha, tá? O jongo carioca. Tocar os instrumentos, como que toca, e entender como é a ritualística, os fundamentos, a estrutura ali de uma roda de jongo, e na última aula a gente vai culminar fazendo uma roda de jongo com fogueira, com comida, né, com tudo tradicionalmente como teria numa roda de jongo, para a pessoa vivenciar, porque a cultura negra a gente ensina principalmente pelo contato com o outro e pela vivência, não só por falar. O falar também é muito importante, né? Porque são muitas culturas de tradição oral. Mas mas vivenciar a experiência de uma forma mais inteira, a gente aprende assim, na inteireza da vivência. E o Semente Baobá vai ser por 5 sábados, às 18 horas, né? Começando 18 às 20, terminando na semana, que é a semana do 13 de maio, que é uma semana muito simbólica para o movimento cultural, para o Brasil de maneira geral, mas não vai ser no dia 13 de maio que a gente vai finalizar, vai ser provavelmente talvez numa sexta, eu vou combinar com a turma o último dia para a gente poder combinar. No dia 22 de abril, a gente vai ter um aulão de canto, às 4 horas da tarde, com o professor Ellison Rodrigues, também gratuito, para as pessoas terem um contato, uma experiência, sentir aquele, né, poder entender que qualquer pessoa pode cantar, né, e não ficar achando assim, será que eu tenho voz para cantar? Será que eu tenho... Gente, você não tem que ter. A aula serve para te ajudar a desenvolver o que você não tem. Qualquer pessoa pode cantar, tá bom? Então, vai lá experimentar o aulão, vai fazer para se divertir, vai fazer para se experienciar, né, e o professor Ellison é um professor muito paciente, muito talentoso, multiartista também, é músico, é ator, é capoeirista, é artesão, é poeta, toca sovaco, assovia chupacana. A gente diz que Ellison é Bombril, né? Mil e uma utilidades. Verdade. E eu não estou recebendo patrocínio da Bombril, gostaria, mas não estou. Muito bom. No dia 25 vai ter o workshop de chair dance sensorial, às 7 horas da noite. Esse é o único que é pago, que a gente ia fazer no mês passado, no mês de março, né, uma ação ali do Artêntico, junto com a professora Mar, né, foi uma proposta do professor Mar, para o mês das mulheres, né, então a gente estava fazendo e juntou também com o apoio do coletivo de mulheres, só que Mar acabou não estando bem no dia anterior, e a gente precisou remarcar, então por isso que a gente está fazendo agora em abril, tá? Então, e esse workshop também junta com os conhecimentos que Mar se formou, fez a graduação agora de terapias integrativas, onde ela dá aula de chair dance sensorial, puxado para a sensualidade feminina, mas também trabalhando questões terapêuticas no mesmo workshop, né? Então, ele vai ser cobrado, mas é um valor, assim, muito barato, muito simbólico, valor de R$25, né, para as pessoas. No dia 27 vai ter o aulão também com o professor Mar, que é um aulão de dança afro. Então, ela vai ensinar vários movimentos, porque dança afro, na verdade, tem muita coisa que compõe a dança afro, né? Tem a dança dos orixás, tem uma série de outras coisas. E o professor Mar Almeida vai estar passando esses movimentos básicos, a noção básica, a vivência básica para as pessoas, e aí esse é gratuito também. E no dia 29, a gente vai fazer uma performance, na verdade, eu descobri ontem que isso vai precisar ser remarcado,
mas agora já está na agenda, já foi, a agenda já está circulando. 29 de março, a performance afro, né, da Companhia Artêntico, né, mas não é do espetáculo Nossas Raízes, assim, alguns atores a gente chamou, para algumas pessoas, para poder fazer uma performance, e a casa vai ser no projeto AG1 de Axé. AG1 quer dizer comida, né, AG1 de Axé é comida de axé, que é a Casa Kiron fica em Lumiar, e eles trabalham com terapias e saberes, né, então, eles convidaram a gente do Artêntico para poder fazer esse momento lá de jongo, né? Tocando jongo, e a gente propôs e falou assim: vamos enriquecer mais isso? Se vocês querem viver o momento afro, então vamos fazer o seguinte: a gente toca jongo, a gente toca samba de roda, a gente toca uma ukulele, a gente toca umas músicas de capoeira, e a gente pega um momento de músicas sagradas, e a gente canta, né? Para trazer um pouco mais de musicalidade afro pro projeto, e os organizadores adoraram, né? No caso, o Júnior, né? Que está em contato com a gente, gostaram muito da ideia, e a gente está se organizando para poder fazer a apresentação lá, né, que inclusive é uma coisa que a gente vai maturar para poder apresentar também em outros lugares, né, que é, a gente vai tocar e também fazer algumas performances ali, né, dançar, chamar as pessoas, cativar as pessoas para virem dançar um jongo, para fazer algum movimento de capoeira, para vir dançar um samba de roda, né, então não é uma música que fica ali no palco, né, a gente toca essas músicas para cativar as pessoas a se envolverem e a música se expressa no corpo, né, e não somente de observação, né, de maneira passiva. Então, essa é a agenda, e aí, perdão, então o Júnior, né, remarcou por uma necessidade, a gente que é de produção, a gente sabe, né, produção às vezes, né, cara, para a gente não deixar de fazer o evento, a gente precisou jogar para uma semana à frente, né, por várias questões de estrutura lá que estão resolvendo na Casa Kiron, e a gente está vendo aqui também para poder conseguir estar lá e remarcando, né, para estar lá em Lumiar, na Casa Kiron. Então, assim, toda semana a gente tem coisas rolando aqui no Artêntico, e em abril, em maio também já vai começar a ter novas coisas, junho também, a gente já fechou aqui com Mãe Lucinha para fazer a seresta lá no Artêntico, mais ou menos a cada 2 meses, então a primeira edição vai ser em junho, né, porque a gente tem muita gente lá no bairro que adora seresta, e a gente quer também atender, tem muitos idosos que amam a seresta, a gente vai fazer e também vai ser evento gratuito lá também. Enfim, a gente já está começando a entrar em contato com os artistas para voltar a fazer as exposições de artes plásticas no Artêntico, como a gente estava fazendo em 2019. Estamos voltando com shows musicais e o Artêntico apresenta, né, que a proposta é trazer música autoral, como a gente já fez 8 edições do Artêntico Apresenta, como fizemos ano passado com o Play, quando estava voltando, né? Então, a gente faz muita coisa. Tem os ensaios lá da Companhia Artêntico, né, no nosso espaço, tem os atendimentos individuais de PNL, que rolam toda semana, né, com o pessoal lá. Ou seja, é um espaço, assim, que está vivo, está bombando. E sempre com criança, a criançada lá do bairro já adora o Artêntico, já adora o espaço, e a gente procura ali criar uma influência positiva na criançada lá, que às vezes está muito agressiva, né, resolvem tudo na base da porrada, e a gente conversa com eles para começar a entender que o diálogo é um outro caminho, muito interessante, né, o não julgamento, essa coisa de acusar, vamos refletir sobre o que a gente fez, vamos consertar o que a gente fez, é mais importante do que acusar, apontar, punir, né, esse caminho punitivo nem sempre é o melhor caminho, enfim, e aí a gente vai transformando tanto quem está lá fazendo curso, quanto procurando transformar o nosso entorno, né, positivamente, mas não nos sentindo salvadores, nós não somos isso, nós não nos colocamos nesse lugar, nos colocamos como pessoas, como muitas outras que tem pelo mundo, que acreditam nessa transformação e fazem o melhor com as ferramentas que acreditam e que sabem usar, que no nosso caso são as artes e desenvolvimento pessoal, mas não nos vemos como salvadores, né? Que é um lugar muito soberbo, que às vezes, até falar isso, né? Muita gente entra na periferia para fazer projetos como se fossem os salvadores, né? E sempre num lugar acima da galera da periferia, né? E aí isso também cria uma certa estranheza da nossa parte, né? Porque todo mundo que entra vem para salvar a gente, e não para escutar, e não para dizer assim, olha, aqui não, cara, a gente é rico de muitos saberes. Talvez a nossa linguagem não faça sentido para você, mas faz muito sentido para a gente aqui, né? Já dizia os sábios músicos, né? O samba deu conselho,
ouça, jacaré que dorme, vira bolsa. Então, a música nas tradições afro, e que acaba sendo tradições que estão muito na periferia, é o nosso livro, né? O corpo é a nossa historiografia. Aqui está registrada a nossa história, né? Então, a gente tem uma necessidade muito da expressão pelo corpo, que a gente carrega a nossa história nele, pela música. Então, a gente lá no Artêntico também a gente está em a lucidez de não entrar com essa postura, esse papel de somos os salvadores. Não, nós temos instrumentos, nós acreditamos nos nossos valores e na nossa proposta, e a gente se dedica a ela, e a gente acredita que funciona, mas a gente não está se colocando nesse lugar que a gente vai salvar os outros e tal. Não, mas tem certeza do impacto de transformação que a gente causa, mas não nesse lugar de vamos salvar as crianças, vamos salvar os adultos, vamos salvar os idosos, vamos salvar os adolescentes. É soberbo, é muito soberbo esse lugar. Né? Então, acho que é isso por enquanto das ações, assim, que eu lembrando, assim, né? Nossa, é muita coisa. Bastante coisa. Até que voltou com tudo, com esse... exatamente, já fazendo muita coisa. E eu mesmo estou devendo ainda uma visita, infelizmente, nos dias que rolaram, né, os eventos, né, se dizendo, eu estava com atividade também. Final de semana é aquilo, né? A gente tem que estar trabalhando, mas vou estar lá também, quero participar de algum evento diretamente, como artista também, e fico muito feliz, né? E também fico muito feliz, você, só pegando uma coisa que você falou, né, do samba, que desde muito novo o samba e o hip hop e o rap são meus principais conselheiros, né? Quando eu tô meio mal, quando eu tô bem também, eu vou lá, boto um samba e paro para prestar atenção no que o Martim está falando, no que o Mano Brown está falando, o que o Emicida hoje também está falando. Então sempre foram meus principais conselheiros desde muito novo, graças a Deus. E uma coisa também que é muito bacana, né, que o Artêntico já faz há muito tempo, e acaba cada vez mais empoderando que outras pessoas surjam para fazer o mesmo, né? Como é o caso, você citou Mara, que né, faz esse trabalho extraordinário já há muito tempo, o Artêntico também, quer ter a cultura negra, né, dar visibilidade para a cultura afro-brasileira, cultura africana também. Eu me questiono por que o jongo não está dentro de um centro cultural, por exemplo, tendo aulas ali dentro, né? E a gente tem que questionar isso mesmo. Mas que bom que aqui em Cachoeiras de Macacu nós temos o Artêntico fazendo esse trabalho, né? Uma coisa só para lembrar para as pessoas, e principalmente para as pessoas que chegaram depois, essa live foi gravada e o Bruno até denunciou, porque a live foi gravada na sexta-feira. Bruno falou que no sábado, né, no dia 8, vai ter um aulão de capoeira, tem um aulão de capoeira, mas outros aulões virão, e aí vocês ficarão ligados. Importante, né, só também dizer isso, a gente não está colocando os comentários na tela porque não tem como fazer esse mecanismo sendo gravado. Assim como também suas perguntas ou comentários, a gente está hoje no domingo assistindo e aí a gente vai estar interagindo com vocês também. Mas só para falar sobre isso, porque às vezes as pessoas também falam, pô, mas é legal fazer ao vivo, mas agora, porque na época da pandemia, né, a gente estava todo mundo dentro de casa, agora não, as atividades estão acontecendo, no caso no sábado, que foi ontem, teve o Papo Samba Solidária, que é um evento grande pra caramba, que depende de uma energia muito grande em mim, então para outro dia tá bem, né? É melhor gravar, tá como estou hoje, do que no outro dia não conseguir fazer da maneira correta. Então dizer isso, que a live foi gravada, mas mesmo gravada, a sua curtida aí tem um valor enorme para a gente, porque dá muito mais visibilidade para esse bate-papo maravilhoso, com tudo que o Bruno está trazendo para a gente, das suas reflexões e também das questões do Artêntico, vai fazer com que isso chegue a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer o trabalho do Artêntico. Então, curta esse vídeo, terminou a live, curte. Se dá para curtir agora, vai lá, você curte também, mas não deixa de curtir, por favor. Agora, Bruno, vamos falar da vaquinha, já está quase com uma hora aqui de live, né? Vamos falar do financiamento coletivo da vaquinha que vocês estão fazendo. Só que antes disso, deixa eu só também aproveitar aqui esse momento, dizer que nós temos o nosso Pix, eu esqueci de colocar isso no início, né? Esse é o Pix do Salceiro. Quem quiser fazer parte do Clube Salceiro, está na descrição aqui o link lá no Apoia-se, assim como está também todos os links do Artêntico, as informações de telefone para quem quiser fazer, né, um contato direto. Também
da vaquinha, que a gente vai falar agora, tá bom? E o nosso Pix é esse aí, salseirotv@gmail.com. Qualquer quantia que vier vai ser muito bem-vinda para a gente, para dar sustentabilidade. É a única forma que a gente tem para dar sustentabilidade financeira a esse trabalho. Mas, Bruno, vamos falar agora da vaquinha. O que é essa história de vaquinha? Para quem de repente não conhece o que é a vaquinha, vai pensar na vaquinha, pô, a vaquinha que está no morro, o que é a vaquinha? E passe aí todas as informações para quem puder também estar contribuindo com o Artente. Show. A gente não está criando vaca, tá, gente? Só para deixar claro isso logo, ou para escurecer a questão. Vamos escurecer a questão, em vez de clarear a questão, vamos escurecer a questão. A vaquinha virtual é um desses financiamentos coletivos que existem na internet, existem muitos sites de financiamento coletivo. Então, a gente escolheu a vaquinha virtual, vaquinha com K, tá? O site é vaquinha.com.br, muito fácil de lembrar. E a gente criou lá, né, a Bruna, nossa gestora financeira, e que também está estudando produção cultural, que também trabalha com produção cultural com o Erickson, faz a gestão cultural no Artêntico também, né? Ela criou a vaquinha. Para quê? Esse momento de retorno da cultura para os grupos culturais no Brasil tem sido um desafio. Está sendo muito bom, os grupos estão voltando, e como o Erickson falou, por causa desse retorno, agora está rolando trabalho, e que bom estar voltando a trabalhar, então está acontecendo evento tudo ao mesmo tempo, e que bom, a cidade ganha com isso, que tenham 10 eventos no mesmo dia, 10 projetos, 10 ações no mesmo dia, que coisa maravilhosa, né? Mas também existe um outro lado que é muito desafiador, né? Muitos profissionais da cultura não voltaram, porque acabaram tendo que se envolver com outras práticas para manter sua vida e estão receosos de retornar, ou não têm nem condições de retornar. Muitas pessoas também ainda estão receosas de estar em algumas práticas. Muitas pessoas ainda estão financeiramente debilitadas para estar ali pagando por todos os nossos serviços, né? Como era antes, né? A pandemia, ela ainda não acabou e os efeitos dela ainda estão aí. E os efeitos também do desmonte cultural que o Brasil sofreu também está aí. Então, a gente está voltando, a gente está trabalhando para caraca, até porque desistir não é uma opção para nós. Não é, não foi, nem nunca será. Mas existem partes que são muito desafiadoras. Então, a gente paga aluguel, a gente paga luz, paga água, paga imposto, paga um monte de coisas, né? E a gente faz muitos trabalhos gratuitos e também faz alguns pagos, porque a gente vive da arte, inclusive, né? Vive da arte. Eu vivo de arte, né? Todos os meus trabalhos estão ligados à cultura, à arte, enfim. E aí a gente tem muita coisa para fazer lá, nesse espaço, que a gente pegou um espaço muito legal, um espaço que permite as possibilidades que o nosso trabalho do Artêntico demanda, né? Então, a gente tem várias salas lá para aula, a gente tem um terraço, a gente tem espaço, né? Muito bacana o espaço lá. Mas a gente também tem muita coisa para ajeitar. A gente conseguiu juntar um pouco de dinheiro, demos a primeira guaribada, mas tem muita coisa básica para a gente ajeitar lá ainda. Então, a gente acredita muito na força do coletivo, muito na força das pessoas e muito nas pessoas que acreditam no poder transformador da cultura e da arte, pessoas que conhecem o trabalho do Artêntico, que acreditam no Artêntico. Então, ao invés da gente só fazer sozinho, né, a gente acha muito mais inteligente também fazer com essa rede de pessoas que acreditam no que a gente faz e conhecem o resultado também do nosso trabalho, ou acreditam na cultura do país, ou de Cachoeira de Macacu, enfim. Então, a gente criou essa vaquinha, e essa vaquinha a gente tem a meta de conseguir o valor de R$10.000. Para alguns pode parecer muito, mas quando a gente está falando de ajeitar um espaço para começar, é muito pouco. Porque, por exemplo, a gente chamou o pedreiro para orçar só para ajeitar o piso lá da nossa recepção, que é todo torto, quebrado, não sei o que, né? Isso aí vai dar uns 3 mil conto, 2, 3 mil reais, só para acertar o piso da recepção, né? E material de construção é muito caro. A gente conseguiu uma parceria também com a Trevo, que já é nosso parceiro há anos, né? E eles vão fazer um valor diferenciado para a gente conseguir comprar esse material de uma forma melhor, mas mesmo assim vai ficar por aí. Então, assim, 10 mil reais, quando a gente para analisar, né, comprar essas coisas, é pouco dinheiro. Mas se a gente usar com inteligência, fazendo parcerias, tal, a gente consegue fazer com que esse dinheiro renda um pouco mais. E a gente consiga fazer um pouco mais nessa primeira etapa, que é para a gente ter as coisinhas básicas funcionando. Tá? Então, gente, a finalidade é essa. Tá? A gente tem vidro para botar em porta
porta para trocar no banheiro, conserto de de algumas coisas elétricas, enfim, pintura do espaço. A gente já fez uma arte com o Rafael para fazer ali a frente, a fachada, mas a gente não precisa comprar galões de tinta, né? E hoje em dia tudo está muito caro. Um galão de tinta, uma tinta boa que aguente um tempo, 400 conto, né? Enfim, então é isso, gente. A vaquinha é para isso, para a gente usar para essas finalidades, para a gente dar um avanço nesse start, né? E que a gente já está compartilhando com pessoas que a gente sabe que acreditam na nossa causa, acreditam nessas causas. E aí você pode contribuir com o valor que você quiser. Ah, Bruno, eu tenho 10, tenho 10 reais, eu posso contribuir, gratidão. Eu tenho 5 reais, quero contribuir com 5, gratidão. Eu tenho 1.000 reais, quero contribuir com 1.000. Bruno, quero dar os 10 mil, gratidão, gratidão. Porque o Artêntico não é um espaço que fomenta as atividades somente do Artêntico. O Artêntico é um espaço que fomenta a atividade de muitos artistas. Por exemplo, os 8 shows que nós fizemos do Artêntico Apresenta fomentou pela primeira vez o show autoral do Bessa, o primeiro show autoral do Bessa, totalmente autoral, show autoral do Leonan, show autoral da Ruth Dias, show autoral do Christian Monteiro, o primeiro show autoral do Ellison, show com a banda Camarada Matagal, o lançamento do álbum totalmente autoral do Clay, né? Ou seja, a nossa estrutura projeta outros trabalhadores da cultura, as exposições projetam outros artistas, né? Os professores que dão aula lá e trabalham com a arte, né? Então, é por nós, é pelos alunos, é por quem vive da arte, é por tantos outros profissionais. Então, esse valor é para ajudar a gente a dar um primeiro start nessas primeiras demandas mais urgentes, e a gente conseguir ir um pouco melhor, né, para continuar avançando. Então, essa é a vaquinha. Para você que quiser ajudar com a vaquinha, o nome da nossa vaquinha é Construindo Artenticidade. Ou o Pix da vaquinha é 362082@vaquinha.com.br. Você bota lá no seu banco e tal, é só botar esse Pix direto, que é e-mail, né? E aí você já pode fazer essa contribuição direta. Então, repetindo, 362082@vaquinha.com.br, você já consegue fazer o Pix no valor que você quiser e que você puder, para ajudar a gente a ir voltando com essas atividades, né? Quer dizer, já voltamos, mas para a gente voltar melhor qualidade. A gente já está marcando show, por exemplo, do professor Milner, né? Um show autoral dele, para o Artêntico Apresenta, e vários outros artistas também. Então, assim, no decorrer do ano, a gente vai fazer coisa pra caramba ainda nesse espaço cultural e de transformação de pessoas, que é o Artêntico. Perfeito, meu amigo. Aproveitar e lembrar mais uma vez que na descrição desse vídeo você vai encontrar todas essas informações que o Bruno está passando. Bruno, terminando a live, vai passar para mim tudo que tiver que passar. Já está aí para você, facilitar para você. Assim como também o Artêntico vem fazendo suas postagens durante a semana, então as atividades estão lá no Instagram, então é fácil para você acompanhar, é só seguir o Artêntico. Sempre muito importante, gente. Você vê qualquer publicação do Artêntico, curta, já vai curtindo já. Precisa nem ver não que é conteúdo bom. Mas veja também, porque às vezes as pessoas passam rápido, olham e até lê, mas esquece de dar aquela curtida. E é a mesma coisa daqui, gente. Se não curtir, a gente não consegue ter visibilidade, né? Eu sempre falo, a luta nossa de convencimento com os algoritmos, né? Para gostar da gente. A maneira que ele tem de gostar da gente é curtindo. Então, assim, curta as publicações do Artêntico, siga, curta, né? E claro, leia, acompanhe para você estar atualizado, porque é coisa pra caramba que o Artêntico já voltou fazendo nesses 2 meses e com certeza muito mais coisas virão. Bem, agradecer a todo mundo que participou aqui hoje. Pode falar, meu amigo. Desculpa, 2 coisas que eu dei um vacilo aqui. A aula de capoeira lá no Artêntico, a gente está focando principalmente em 2 grupos, tá? A gente tem turma feminina de capoeira, porque a gente percebe a falta, uma carência de um espaço onde possa considerar melhor as necessidades do grupo de mulheres, né, feminino. Então, a gente tem a turma feminina para poder fazer uma aula que faça mais sentido para a maioria das mulheres, já que esse espaço das práticas de artes marciais acabam sendo muito masculinas, né? E também a capoeira turma infantil.
né? A gente tem essas duas propostas lá no Autêntico. A turma feminina já começou, já está funcionando, e a turma infantil a gente já está com um número legal de inscritos, que a gente já tá prestes a começar. É só para não dar esse mole, que isso é importante para caramba, porque tem muitas mulheres querendo fazer, mas às vezes se sentem incomodadas porque os espaços são muito masculinos e não as representam, elas não se sentem reconhecidas naqueles espaços. Então, a gente está querendo, para poder dar uma atenção mais adequada para o que o público feminino precisa. E mulheres, que eu estou falando todas as formas de mulheres, mulheres trans, todas as mulheres, tá? Não estou falando de mulheres cis somente, não. E o público infantil, e a gente ter uma metodologia específica para criança no ensino da capoeira. Desculpa, tá, Erickson, que esqueci de falar isso lá no começo. Nada, Por favor, pode. importantíssimo você falar isso. Eu também deveria ter até perguntado, porque eu vi isso, achei maravilhoso. Parabéns aí por vocês por essa iniciativa. Mas é isso, agradecer a todo mundo que participou aqui. Muito obrigado, as pessoas que fizeram seus comentários. Foi uma live gravada, mas a interação de vocês é sempre muito importante. Mais uma vez, reforçando, sendo bem chato, mas tem que ser chato. Curta esse vídeo para dar mais visibilidade. Se ainda não está inscrito na TV Salceiro, se inscreva. Vai aqui na descrição, dá uma olhada lá no vaquinha, vê como contribui para contribuir. Tem um Pix também, como o Bruno falou, e aí você consegue também, né? Para algumas pessoas é uma maneira mais fácil, né? Que às vezes tem dificuldade mesmo. Até às vezes também por um cartão de crédito, por alguma coisa assim. Então você com o Pix você já pode contribuir. E mais uma vez colocar aqui na tela também o nosso Pix, para quem puder contribuir, salseirotv@gmail.com. salseirotv@gmail.com. Qualquer quantia vai ser muito bem-vinda. Na descrição também tem um link da nossa campanha de financiamento coletivo. Bruno, muito obrigado, irmão. Muito bacana sempre receber você aqui, sempre trocar essa ideia, sempre ouvir as suas reflexões tão pertinentes, né, nesse momento que a gente vive. A gente está num momento muito importante, ímpar da cultura, a volta do Ministério da Cultura, e a gente tem certeza, né, que com a maravilhosa ministra Margarete Menezes, sua equipe de trabalho, muita coisa boa está para vir, mas a gente também precisa aplicar em muito essas coisas aqui dentro do nosso território. Temos muito trabalho para fazer e para ser feito. Devemos não só cobrar, mas também botar a mão na massa, fazer e cobrar também, claro, né? A gente precisa cobrar cada vez mais para que tenhamos sejamos ainda mais uma potência ainda maior de cultura no nosso município, que já é uma potência muito grande, né? Então, assim, a gente precisa consolidar cada vez mais a cultura como essa arte transformadora, como o Autêntico é essa arte transformadora também. Meu irmão, muito obrigado, tá? Prazerzaço estar com você mais uma vez. Valeu, Erickson. Agradecido a todos e todos que assistiram, acompanharam aqui até o final, tá? Obrigado. E vamos nos continuar unidos, vamos segurar a mão de todo mundo para a gente atravessar esse momento difícil que o Brasil vem, né? E vamos ir melhorando, né? A gente está começando a ter perspectivas melhores e vamos segurar a cultura como um instrumento muito poderoso para a gente poder atravessar esse momento, né? E aí fazer revolução social, econômica, ambiental, porque a cultura não é o lugar só da prática artística. A cultura atravessa a saúde, a cultura atravessa a educação, a cultura atravessa questões sociais, né? Por isso que muitos países de primeiro mundo investem tão pesado em cultura, porque já entenderam que cultura não é entretenimento. Então, obrigado por estarem aqui e abraço, vamos segurar a mão um do outro para a gente fazer da cultura esse instrumento de transformação para ajudar a gente a dar uma guinada de novo no nosso país. Valeu, gente. Axé para todos, axé Erickson. E bora lá, bora fazer a nossa cidade bombar em atividade cultural de novo. Axé, meu irmão, é isso. Não vamos, as coisas melhorando, não vamos nos acomodar, não. Vamos continuar cobrando, fazendo cada vez mais. Temos que aprender essa lição aí dos últimos 6 anos, não se acomodar, fazer cada vez mais, cobrar e empoderar cada vez mais todas as manifestações culturais. Axé também, meu irmão, axé para todo mundo. Até a próxima. Terça-feira eu estou de volta com o Lugar de Escuta do Salceiro, a partir das 8 horas. No domingo, mais uma live para cozinhar e bailar. Bom prosseguimento do domingo para vocês. Valeu todo mundo. Grande abraço.